No ano de 2011, eu morava numa cidade chamada São Sebastião de Amoreira, uma cidadezinha bem pequena, no norte do Paraná. Eu estava com 20 para 21 anos, tinha uma esposa e 3 filhos para cuidar. O serviço que eu tinha na época era o serviço de boia fria, eu trabalhava de boia fria todos os dias. E minha família quase passava fome, porque eu trabalhava todos os dias, mas o salário era tão pequenininho que eu mal conseguia comprar o alimento para casa. E eu comprava sempre o alimento inferior e só o básico do básico. Mas aconteceu algo terrível naquele tempo. Eu perdi o meu emprego, acabou as atividades. E nem de boia fria eu tinha mais emprego. Eu procurei na cidade inteira, procurei, não consegui achar um trabalho para levar o sustento para a minha casa. E começou a faltar todas as coisas, inclusive o leite. E o meu coração estava desesperado, eu jovem, vendo minha esposa passando necessidade, vendo os meus filhos passando necessidade e não sabendo como fazer, como agir. Pouca experiência na vida, mas eu já tinha uma caminhada com Deus e sabia que Deus existia e sabia que Ele era poderoso. Ele já havia feito alguns milagres na minha vida. Então eu reuni minha família, os meus filhos ainda pequenos, minha esposa, nós dobramos nossos joelhos e eu falei com o Senhor, disse: Senhor, me socorre porque eu não sei o que fazer. Eu me levantei daquela oração e senti de procurar emprego numa cidade vizinha chamada Açaí. Açaí era onde meu sogro morava, minha sogra morava, eles trabalhavam com uva, eles cuidavam de parreiral de uva. E eu sabia que uva dava muito serviço, tinha muito trabalho. Eu falei, eu vou lá e de repente eles estejam precisando de alguém para trabalhar e eu me ofereço a trabalhar para eles e trago sustento para minha casa. E assim fiz eu fui para lá. E quando eu chegando lá eu já observei, primeira coisa, quando eu cheguei, olhei a uva e vi que estava tudo certo, estava tudo em dia, ninguém estava trabalhando. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas cheguei lá como se fosse fazer apenas uma visita, fiquei um dia com eles. E com o coração muito entristecido eu voltei para casa. Mas algo impressionante aconteceu. Quando eu estava dentro do ônibus eu estava muito chateado, muito triste. Porque eu ia chegar na minha casa e eu imaginava a minha situação que eu ia encontrar lá. Falta de leite, falta de comida, o que eu ia fazer? Uma pressão muito grande para um menino de 20 anos de idade. Mas algo incrível aconteceu naquele período enquanto eu estava voltando para casa. E quando eu desci na rodoviária, em vez de eu ir para casa, eu fui para a congregação, onde nós congregávamos naquele tempo. E quando eu cheguei lá, estava atrasado, o culto já estava no andamento, a minha esposa estava contando uma bênção que havia acontecido, um milagre que havia acontecido, com os olhos cheios de lágrimas. E quando eu entrei e vi ela chorando ali na frente, ela olhou para mim e eu fiquei sem saber de nada, já fiquei com o coração na mão. Meu Deus, deve ter acontecido algo muito terrível. Por que ela está chorando desse jeito, eu pensei. Mas aí eu sentei, respirei fundo e comecei a ouvir o que ela dizia. Então ela estava dizendo o seguinte: nesse dia de hoje, quando eu estava no quintal da minha casa cortando cebolinha, de repente chegou um homem. Ele se apresentou e disse que era um gerente do banco da Caixa Econômica Federal. E ele estava a trabalho para Londrina. E ele estava voltando para casa e a casa dele era em Curitiba. E quando ele estava retornando para casa, quando ele passou em frente ao trevo de São Sebastião de Amoreira, Deus falou para ele: entra nesta cidade, vai num mercado chamado MH e faz uma compra lá para uma serva minha. Mas aquele homem não conhecia a cidade, ele nunca havia entrado para a cidade. Era uma cidadezinha pequena e estava longe do trajeto dele. Ele entrou, andou uns 4 quilômetros, chegou na cidade. E quando ele chegou na praça, ele já viu o mercado MH. O mercado era um mercado pequeno, era o maior mercado, mas era pequeno, porque a cidade era pequena. Então ele entrou naquele mercado, pegou o carrinho e fez uma compra enorme. E havia uma grande diferença na compra que ele fazia, na compra que ele fez e na compra que eu fazia. Por quê? Porque quando eu ia comprar, eu ia com o dinheiro bem pequenininho, contado, eu tinha que comprar o produto inferior. Sempre comprava um frango só para passar o mês todo. E sempre um arrozinho mais ruim, tudo mais ruim. Por quê? Porque é o que eu podia comprar para minha família. E quando eu comprava isso, eu estava contente ainda. Mas ele, quando ele entrou naquele mercado para fazer uma compra, ele não fez uma compra como se fosse fazer uma doação para alguém. Ele fez uma compra como se fosse fazer para a família dele. E quando Deus mandou ele chegar em casa, quando ele chegou na porta de casa, ele perguntou para minha esposa: é aqui que mora uma mulher abençoada chamada Sueli?
E ela estava cortando cebola, ela disse, sim, é aqui que mora. E ele chamou ela e disse, vem aqui, fazendo um favor. Ela achou que ele queria alguma informação, alguma coisa desse tipo. Mas quando ela foi lá, ele abriu o porta-malas e mostrou essa compra que Deus mandou entregar para vocês. E diz minha esposa que a primeira coisa que ela viu foi o leite da criança dentro daquele carro. E eles começaram a descarregar. E foi levando coisas, mas havia coisas ali que nós nunca havíamos comido, nunca havíamos experimentado. Por quê? Porque era o nível de compra diferente. E aquele sustento daquele dia, nós passamos mais de 3 meses. Até então eu já tinha arrumado o trabalho e comecei a trabalhar e nossa vida continuou. Eu esperava que Deus viria de um lado, eu viria com trabalho de boia fria ou qualquer coisa dessa maneira. Mas Ele enviou um anjo na minha casa, um homem que eu não conheci, nunca vi o rosto. E certamente, somente aquele dia ele passou por aquela cidade para cumprir um propósito de Deus. Ele se apresentou como um gerente, mas para mim ele é um anjo enviado do Senhor. Elias, quando estava no deserto, Deus enviou ele lá para um deserto, ele ficou lá. Um corvo vinha e alimentava ele todos os dias, e ele bebia água do ribeirão. E quando o ribeirão secou, o corvo não veio, apareceu um anjo para Elias, deu a ele um pão e ele caminhou 40 dias e 40 noites sem sentir fome nem sede. Sabe, meu querido, não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a dificuldade da tua vida, se talvez é um câncer, se é uma enfermidade, talvez é um trauma do passado, talvez você pensa que Deus não te perdoou, que Deus não te ama, que Deus não te quer, pelas coisas que já aconteceram na tua vida, mas eu quero dizer, não importa o teu passado agora, o importante é o que você vai fazer daqui para frente. Da mesma maneira que Deus enviou um anjo na minha casa, Ele enviou um anjo para sustentar Elias, Ele enviou um corvo para levar o alimento para Elias, Ele é poderoso para enviar um anjo neste momento aonde você está e fazer uma operação, um milagre na tua vida. Você acredita nisso? Se você está me vendo e me ouvindo é porque Deus te trouxe aqui para me falar para você que Ele te ama, que Ele acredita em você, que Ele acredita que você é capaz, que Ele acredita na tua capacidade, ainda que você não olhe para você e veja um corpo de carne e osso, Deus olha para você e vê a essência, a imagem dEle. A próxima vez que você olhar no espelho e você contemplar o teu rosto, saiba que você está olhando para a imagem e a semelhança de Deus. Você não é um ser sem valor, insignificante. Se você fosse sem valor, insignificante, Deus não teria pagado tão caro. Deus pagou com o preço da vida dele. Jesus deu a vida dele, porque você é importante, porque você é valoroso, porque você é especial. Não desanime agora. Não desista agora. Talvez no momento de aflição e dificuldade nós achamos que Deus se esqueceu de nós. É o que eu pensei, porque eu pedi para Ele o serviço de boia fria, mas Ele achou muito melhor mandar uma compra para me sustentar por 3 meses, para mim ter uma experiência que eu nunca tive, eu não havia tido ainda. Talvez essa prova tua é para mostrar que Deus, Ele te ama, e Ele quer bem, e Ele te quer bem, e Ele quer o melhor para a tua vida. Ouça a minha voz. E ouça a voz de Deus dizendo, você é especial, você é importante. E eu quero mudar a tua história hoje e agora. E se você crê nisso, entrega o teu coração para o Senhor. Entrega a tua vida e o teu caminho para o Senhor. E Ele vai mudar a tua história. E não importa o que aconteceu, não importa os erros do passado. Se você já caiu, Ele vai te levantar. Se você está no buraco, Ele vai estender as mãos e vai te tirar de lá. Se você crer, entregar a tua vida e deixar Ele cuidar de você, com a consciência e a certeza de que você não é qualquer coisa, você é a imagem e a semelhança dEle, que você é especial e importante porque Ele deu a vida dEle por você. Você crê nisso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele operou na minha vida, Ele enviou um anjo na minha casa, e Ele pode enviar um anjo na tua casa hoje ainda, se você acreditar. Eu digo mais ainda. Se você acreditar, Ele já está em tua volta, porque Ele está em todo lugar. Ele não é um Deus que está longe. Ele é a essência da vida, é onde a vida Ele está. E Ele está em todos os espaços, em todos os momentos, em todos os tempos. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele está aí ao teu lado agora. Abra o teu coração e se entrega para Ele. Cumpra o propósito de vida que Ele determinou para a tua vida. E você vai ver o quão feliz você será. E talvez daqui a 20 anos você poderá estar testificando como eu estou testificando neste momento. Aquela casinha que estava caindo, que estava escorada para não cair.
com um homem, com uma mulher e 3 filhos que passava necessidade, morando de favor na casa dos outros. Deus, depois de 20 anos, eu posso dizer que Deus me deu aquela casa, e aquela casa é minha, reformada, feita nova, uma casa nova. E Deus me deu essa casa. Um homem que não podia dar o sustento para a sua família, Deus deu a ele condições de comprar aquela casa. Deus pode mudar a tua história, se você crer nisso. Receba essa palavra e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.